Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Não sei se eu vou aparecer na tela novamente, então eu vou deixar aqui já de cara o meu agradecimento. Espero, novamente que todos estejam bem. Quero agradecer ao professor por essa oportunidade, porque não consigo estar presente no Rio de Janeiro nesse momento, nem na próxima semana. Então, por esse motivo, minha apresentação aqui online. Voltando eu ia falar aos bons tempos da pandemia, mas não teve bons tempos. Bom, que bom que foi passado, né? Mas a gente tem um pouco de experiência da pandemia. Mas vamos lá, vou tentar compartilhar aqui minha tela, share screen, e vou aqui no PowerPoint. Alt Shift. Bom, eu acho que todos estão vendo. Acho que todos conseguem. Eu não tenho resposta aqui. Deixa eu ver aqui onde tem apresentação. Apresentação, só um minutinho. Tá aqui embaixo. Tá aqui, essa aqui. Mas esse não é o primeiro, perdão. Opa, opa. Vamos lá. Tirar aqui um pouco para baixo. Eu achei que não estaria presente, mas estou presente. Bom, como vocês conseguem ler aí, hoje eu vou falar sobre Shilaya Marra, mais precisamente sobre os diferentes métodos de tradução de Shilaya Marra. É um ótimo nome esse. Eu tenho estudado, tenho lido sobre Shilaya Marra, é um ótimo nome para ser falado. É uma sonoridade muito boa. De qualquer forma, minha apresentação vai se basear no ensaio, numa preleção que Shilaya Marra fez para a Academia Real de Ciências em Berlim. Isso, como vocês podem ver, em 24 de junho de 1813. E é um texto que, assim como os textos de Lutero, que não tem a preocupação exatamente de criar um texto teórico da tradução, o texto do Schleiermacher, além de abordar essa questão da tradução, o método que ele apresenta, né, da tradução, ele vai um pouco além. O Lutero tem essa um pouco mais agressivo de jogar para fora, né, os seus sentimentos, e o Schleiermacher já apresenta uma questão até social. é, Ele aborda um pouco essa questão de como o processo ali daquela sociedade estava passando, né, com todo o avanço cultural, por exemplo, da França, que exercia grande influência na para eles naquele tempo. E aí um dos trabalhos mais grandes que o Schleiermacher teve foi a tradução do Platão. Então, também tem essa questão do latim, da tradução do latim. Então, tem uma questão cultural que aí se insere, né, o romantismo e tal, também presente no texto do Schleiermacher. Mas, claro, é um texto que tem uma base teórica da tradução, que o ponto de vista do Schleiermacher, que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Bom, quem foi Schleiermacher, né? Assim como todos os outros, né, que a gente já viu, exerciam diferentes cargos. Aqui também a Schleiermacher não é diferente. Ele foi teólogo, pedagogo, filósofo, pregador e, claro, tradutor, um exímio tradutor. Ele nasceu em Breslau, que hoje é a Polônia, e ele esteve sobre aquela região esteve sempre sobre domínio do Estado de língua alemã. Então, já tinha, né, ele provavelmente já tinha essa habilidade de ter ou diferentes idiomas, ouvindo diferentes idiomas e conseguindo ter essa habilidade de transpor a sua língua para uma outra língua estrangeira. Tanto é que ele traduz, né, do latim para o alemão. E ele estudou teologia em Halle, no leste da Alemanha. Ele também é bastante conhecido pelos seus textos de teologia. E além disso, ele foi de um acadêmico, né? Além de teólogo, pregador, pastor, ele também foi um pastor religioso. Então, foi nesse momento que ele encontra outros pessoas renomadas no movimento
do Romantismo, Novalis, Hegel, Schiller, tantos outros, assim, nomes grandes que Schleiermacher fez parte também. Um fato bastante interessante logo no seu discurso, na sua preleção, que ele deixa e ele decorre em algumas páginas, é o fato, como está descrito aqui, o fato que um discurso em uma língua seja traduzido em uma outra, apresenta-se a nós sob as mais variadas formas por toda a parte. E bastante interessante como ele fala, porque ele fala de diferentes situações que nem chega necessariamente a ser o, o que a gente entende como tradução, né? Que é de uma língua para uma outra língua estrangeira. Ele fala que esse processo de tradução está no nosso dia a dia de maneira mais comum, por exemplo. Aí ele aborda várias situações que talvez eu vá me esquecer de algumas, mas é basicamente isso. Ele fala sobre a tradução, por exemplo, de um pessoal da mesma língua e tem que lidar com uma outra pessoa de uma outra região, e aí conversando com a pessoa fala um regionalismo, uma sentença, uma oração diferente, ele tem que fazer essa tradução na cabeça, intuir o que a pessoa diz. Outra questão também é a questão temporal. Pessoas de muito tempo atrás têm uma linguagem diferente do que tem hoje, e a gente faz esse processo de tradução também. ah, diferentes modelos, além, claro, da tradução em si, né, do processo de uma língua para outra. E aí, nesse modo, falando sobre tradução, Schleiermacher deixa claro aqui, nessa compreensão do que ele quer dizer, no que ele quer passar sobre a tradução, ele coloca em um lado oposto a interpretação. E ele deixa bem claro no texto dele, tipo, é, tudo bem, a gente entende interpretação como oral, e não sei se eu quero exatamente pegar esse sentido da palavra, mas eu quero que vocês entendam que a interpretação aqui, nesse caso, está sendo usada só para vocês entenderem o lado oposto do que é a tradução. E aí, para ele, a interpretação, assim como a gente entende, quando eu falo sobre interpretação, vocês vão lembrar sobre intérprete e vocês vão entender algo, vocês vão visualizar algo que em situações mais comerciais, como a própria imagem a gente consegue ver aqui. Uma situação de empresas diferentes, governos diferentes, tem sempre essa interpretação. E aí, para ele, no sentido que ele quer trazer, é que a interpretação tem somente o alcance comercial. Ele tem um alcance comercial, o objetivo da interpretação, uma coisa mais comercial, em que não é tão necessária a, que não está em foco a subjetividade da mente humana. Não é uma coisa que nossa, o que foi dito por esse. Não, não é uma obra de arte, é um pensamento, é uma conversa que já tem moldes pré-definidos, já tem um linguajar que já é conhecido, ou tem um contrato que já é sabido entre as partes. Então, situações mais claras, mais tranquilas de lidar, né, entre as partes. E o foco da interpretação é um objeto em si. E já a tradução é o contrário disso. A tradução está preocupada com a subjetividade da língua. Que eu acho que é isso que a gente vai falar. Isso é o que a gente vai falar aqui no outro slide. Como eu disse, a interpretação, o intérprete efetivamente exerce o seu ofício do domínio da vida comercial. Então, quanto menos o autor se sobre... Aqui é o que Schleiermacher diz. Quanto menos o autor se sobressai no escrito original, quanto mais ele coloque-se apenas como órgão mais receptor do objeto, mais a transposição se aproximará da mera interpretação. Ou seja, traduzir, e aí ele coloca como exemplo ele fala, né, no texto dele, uma brochura de viagem. Tem lá, tipo, você vai do Rio para Londres, e Londres é bonito, Londres é não sei o quê. É um texto que você só é, vai no Google Tradutor e traduz, assim, não existe. Claro, não façam isso, por favor, mas não tem uma exigência muito grande do tradutor.
Já a tradução é o oposto disso, né? O tradutor genuíno, como diz aqui, preferencialmente exerce o seu ofício no domínio da ciência e da arte. Então, a tradução para Schleiermacher está voltado à produção artística. Então, com esse sentido, ele é relevante a individualidade e a subjetividade do autor. E a tradução, como Schleiermacher propriamente diz, ele é um exercício que só é possível para acontecer por dois motivos. Um é porque o homem tem domínio sobre a língua, e segundo, que ele é livre para moldar e falar a língua como ele quiser. Tanto é que é assim que a gente tem os linguajares, os falares, né? É, na nossa própria família tem um linguajar, tem uma maneira de falar. Então, é desse processo criativo do ser humano e subjetivo do ser humano que a tradução está preocupada. E é por isso que é possível, né, obras desse tipo. Ah, e o que mais interessa ao filósofo, ao Schleiermacher, é a tradução e não a interpretação. Claro, com toda essa descrição, não era a interpretação com que ele ia se preocupar, né? O método mais fácil, mais fiel a traduzir a arte, a literatura, a humanidades. É com isso que ele está preocupado. E da tradução, surgem dois ramos, que é a paráfrase e a imitação. A paráfrase, já adiantando, é algo que a Schleiermacher não quer. A paráfrase como está escrito aqui, é um método que prioriza a compreensão total do leitor, buscando a tradução mais literal do original e assim se afastando das características autorais especificadas de cada obra. A paráfrase quer dominar a irracionalidade da língua, mas apenas de modo mecânico. Ou seja, a paráfrase é feito para que o leitor consiga entender de uma maneira mais leve algum termo, alguma expressão. E então é, existe essa preocupação do tradutor com o leitor. A, a imitação é o oposto, né? É o que o Schleiermacher vai se debruçar e é com isso que ele está preocupado. Que para ele a imitação é o método mais capaz de oferecer ao leitor estrangeiro a sensação de que o autor buscou imprimir em sua obra de arte, no seu momento, na sua atuação. E a imitação, ao contrário da paráfrase, curva-se diante da irracionalidade das línguas. Então, ele se aproxima mais, ele fica mais próximo, ele chega mais próximo do que a tradução original. Ele quer usar termos muito próximos, tentar se aproximar e não fazer muita abertura. Uma coisa que fo- é, Schleiermacher disse, que eu não disse sobre parafrase, é que a paráfrase é como se fosse matemática, que você subtrai e aumenta, e aí você tem uma palavra igual, né, do original. E a imitação não, a imitação ele quer sobrepor, ele quer tentar o mais próximo possível do que o autor quis dizer. Então é isso, o propósito das traduções de Schleiermacher é trazer o leitor para o texto. E aqui tem uma citação dele no livro que é: ou bem, o tradutor deixa o escritor mais tranquilo possível e faz com que o leitor vá ao seu encontro, ou bem, deixa o mais tranquilo possível o leitor e faz com que o escritor vá ao seu encontro. É o que a gente estava falando, né? A paráfrase faz com que o leitor fique mais tranquilo para ler um texto mais que originalmente difícil, né? O tradutor fez todo o processo, tirou todas as pedras e madeiras, como disse Lutero, né? Ele passou por todo esse processo para que o leitor tivesse caminhos limpos, lisos. E já no caso contrário, do Schleiermacher, a imitação, ele deixa o escritor tranquilo e faz com que o leitor venha até ele. E aí o leitor passa pelas pedras e pelos paus. E desse modo vem, né, da imitação, acaba vendo o termo estrangeirização,
que vem do método da origem da imitação, né? E para o filósofo, a preservação isso que era o que importava para Schleiermacher. Como eu disse, existe uma questão social, existe uma questão cultural em que o romantismo, por exemplo, faz muito presente, em que está interessado, Schleiermacher tem interesse em fazer com que quem beba daquela água, quem do livro, da obra, que ele possa se sentir mais próximo, como se ele fosse contemporâneo, como se fosse conterrâneo do autor, né? Como se o autor estivesse falando na própria língua e ele falando essa língua do autor. Ele quer que o leitor faça esse trabalho de procurar, de entender o que do texto. Então, a preservação aqui da particularidade da subjeção do autor, assim como as particularidades sociais, culturais, é o que Schleiermacher quer. Ele quer que o leitor vá a essa sociedade, ele quer que o leitor vá a esse momento para sentir a obra, para ele sentir como os nativos sentiriam. Então, ou seja, no final, acaba que Schleiermacher, sim, se preocupa com o leitor, mas de outra maneira. Ele quer que o leitor tenha um trabalho mais difícil. É aquele professor mais carrancudo, mais em cima. Ele quer que o aluno aprenda, só que aprenda de um jeito mais trabalhoso. São maneiras de ver. E essa é a visão do Schleiermacher. Esse é o trabalho. Eu agradeço a atenção de todos. E é isso. Vou parar aqui e vou passar. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.